Imagine um mundo devastado, uma paisagem árida completamente tóxica capaz de matá-lo. A humanidade já quase não existe mais, e o que resta dela vive dentro de estruturas gigantescas de vários andares enterrados na terra. Quando você vive nessas estruturas, você é obrigado a viver cercado de mentiras. E além de tudo, seguir regras completamente rígidas onde só uma palavra pode significar sua morte. Esse é o mundo de Silo, onde palavras podem ser fatais, onde mentiras podem ser fatais, e a verdade também. Agora imagine uma história que após de ler Silo, você vai poder conhecer e saber como tudo começou. O motivo porque a humanidade teve que se isolar dentro dessas estruturas gigantescas, o motivo porque o mundo não é mais habitável, o motivo porque a humanidade teve que se submeter a essas regras rígidas, onde existem pessoas capazes e dispostas a viverem por anos e anos, décadas, séculos, apenas para manter a ordem no Silo. Essa é a instauração da ordem. Essa é a história de ordem, onde alguns segredos jamais deveriam ser revelados. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês e resenhar dois livros completamente incríveis. Eu tô aqui para mostrar a trilogia Silo, o primeiro e o segundo volume. Bom, primeiramente eu pensei em fazer só a resenha de ordem, mas então eu decidi fazer a resenha de Silo também, porque algumas pessoas iam ficar meio perdidas. Eu sei que eu falei de Silo um pouquinho mais atrás, umas leituras no mês de abril, talvez, alguma coisa assim, mas eu decidi fazer uma resenha um pouquinho mais completa sobre o Silo agora, em seguida da resenha de ordem. Antes de qualquer coisa, eu queria falar uma curiosidade para vocês sobre o autor. O autor é o Hugh Howey. O Hugh Howey, a princípio, ele tinha lançado esses livros independentes através da Amazon em formato em PDF. Ele não tinha contrato com nenhuma editora, não tinha contato com nada assim. Até que esses livros do Hugh Howey começaram a despertar bastante interesse nas editoras, porque começou a ser vendido mais de 10 mil cópias por mês do livro Silo. Isso que era um autor independente que lançou na própria Amazon. E eu achei isso incrível, porque nenhuma editora tinha acreditado nele no começo, nenhuma editora tinha comprado os direitos desse livro, de publicar esse livro. E ele simplesmente lançou independentemente ali e começou a vender 10 mil exemplares por mês em formato em PDF. E hoje ele tá aí fazendo maior sucesso nos Estados Unidos, fazendo maior sucesso no exterior. E eu sei que aqui no Brasil não é tão conhecido, mas espero que vocês conheçam através de mim. Pelo menos eu possa passar um pouquinho dessa carga maravilhosa, dessa trilogia, dessa história, dessa ficção maravilhosa pra vocês. Ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca e o terceiro volume eu não sei quando sai exatamente. Enfim, se você não leu nenhum dos livros ainda, continue aí, porque a gente vai falar agora sobre a resenha de Silo e em seguida vai ser a resenha de ordem. Se você já leu Silo e quer saber só a resenha de ordem, é só clicar aqui nessa tela que você vai ser direcionado diretamente para a parte onde eu começo a resenha de ordem. Eu acho que antes de começar a explicar a história em si, é bom conhecer um pouquinho de Silo e as suas regras e a sua estrutura e tudo mais. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês. O Silo é uma grande estrutura enterrada na terra, que é dividida em diversos setores com mais de 144 andares, ou é 144 andares, algo assim. E lá as pessoas vivem como a gente vive aqui na terra hoje em dia. Lá é dividido entre vários setores, seja de mecânica, seja de agricultura, as fazendas, a tecnologia da informação e o mais alto de todo, lá onde fica o prefeito, ou a prefeita, tanto faz, também é dividido em vários cargos. Existem os xerifes, existem os delegados, existem os chefes de cada setor. O Silo ele é regido por diversas regras completamente rígidas, onde, por exemplo, as pessoas não podem ter filhos. Para elas terem filhos, algumas pessoas precisam morrer, no caso tem um limite certo de população. Então se alguém morre, uma pessoa pode nascer, mas na verdade isso é feito através de uma loteria, onde as pessoas são sorteadas, elas colocam seu nome lá, e elas são sorteadas quando alguém morre para ter a oportunidade de ter esse filho. A única visão do mundo exterior é localizada lá em cima, no topo do Silo, onde fica o refeitório. Lá as pessoas podem ir comer, podem ir observar a paisagem, que ela é árida, completamente devastada mesmo, mas algumas pessoas gostam de ficar observando para saber e se tocar do que o mundo se transformou. Só que para ter essa visão completamente limpa da paisagem lá fora, é realizado um procedimento chamado de limpeza, onde as pessoas saem para limpar todas as câmeras e os monitores que gravam a paisagem lá fora. Só que a limpeza tem uma coisa muito curiosa, uma coisa totalmente diferente, é que as pessoas que vão pra limpeza, elas não podem voltar mais. Então você sai dentro do Silo pra fazer a limpeza e morre lá fora. Mas por quê? Então as pessoas que fazem essa limpeza são pessoas que são condenadas à morte, as pessoas que cometem delitos dentro do Silo. Se você é um ladrão, se você é um assassino, se você comete algum delito, se você fala que quer sair, você é condenado à morte e é obrigado a fazer a limpeza. E uma curiosidade muito diferente é que todo mundo faz essa limpeza, independente se você fala, se você sai, se você é mandado pra
pra limpeza, falando que não vai fazer a limpeza, você faz essa limpeza de vontade própria. É muito bizarro. Bom, a protagonista da história de Silo é a Julia. É uma moça comum, uma mecânica que vive lá nos confins, lá embaixo, na mecânica, trabalhando, seguindo a vida dela bem normal, até que o autor nos apresenta a história de Holston inicialmente. Não começa falando da Julia. Primeiro ele nos apresenta a história de Holston, que ele é o xerife do Silo. Só que o Holston, ele é assombrado pela história da mulher dele. Ele era casado até que a mulher dele resolveu decidir que iria sair. Ela expressou essa vontade de sair do Silo e ela foi condenada à morte, então ele teve que perder a mulher porque ela foi fazer a limpeza e ela morreu e tudo mais. Então ele vivia assombrado por essa coisa e começa, tipo, a fazer pesquisas, observar as pesquisas dela, que era uma moça que trabalhava na TI, na tecnologia da informação do Silo. Então ele começa a fazer pesquisas e se aprofundar e descobrir coisas que não era exatamente pra ele descobrir, coisas eram pra ficarem escondidas e coisas que levaram a mulher dele até essa vontade de sair do Silo e que leva ele também a sair do Silo em busca dela ou em busca dessa dúvida que ele tem, dessa coisa de se o mundo realmente é devastado, se o mundo realmente é perigoso. Então é preciso achar alguém que substitua o cargo do xerife e eles selecionam a Julia. Nesse meio tempo a prefeita desce lá pra baixo nos confins da mecânica pra contatar a Julia e nesse meio tempo acontecem umas coisas muito bizarras. O Silo vira de cabeça pra baixo, há vários conflitos com a TI, há vários conflitos com a outra população, há várias coisas muito malucas que acontecem nesse meio tempo. Começa a fazer uma reviravolta muito louca no Silo e aí que eu não posso mais contar a partir daqui porque não quero que seja spoiler e eu quero que seja uma coisa reveladora. Eu posso adiantar que a forma como esse autor escreve esse livro é completamente fantástica. O Hugh, ele escreve planejando e é tudo perfeitamente planejado pra encaixar e se encaixar ao longo do livro. Você fica meio perdido, pode ficar meio perdido em alguma parte, só que acaba encaixando num futuro e que você fica tipo, você liga os fatos e é fantástico assim a forma como ele escreve. Ele também é muito detalhista, ele dá bastante detalhes sobre o livro. Então mesmo que você comece a ler, a leitura é um pouquinho devagar no começo, porque ele começa a explicar tudo. Porque, gente, convenhamos que um livro desse tamanho, e vamos combinar que esse mundo que o Hugh criou é completamente novo, é uma estrutura totalmente diferente pra explicar tudo, como funciona o Silo, como funciona o mundo lá fora, como funcionam essas regras e tudo mais. É preciso de um pouco de explicação, então tem bastante explicação, tem bastante detalhe no começo, porque chega uma hora que é fantástico e você não consegue mais parar de ler de tão fantástico que é esse livro. E essa foi a resenha de Silo, então se você não leu o Silo ainda, pode parar por aí, mas não esqueça de dar um joinha ali embaixo pra essa resenha muito bonitinha que eu fiz. E espero que vocês tenham gostado. Agora vamos para a resenha de Ordem. O Ordem foi o último livro que eu li faz umas 2 semanas. Eu fiquei pensando como eu explicaria esse livro, como eu deixaria vocês com vontade de ler esse livro, porque ele é um livro fantástico e eu tenho muito medo vocês não gostem da resenha, vocês acabem não tendo vontade de ler. Só que eu acho que Silo é uma série que deveria ser lida por todo mundo e eu acho que o Hugh tem que ser reconhecido por isso. Ordem começa nos apresentando o senador Turma e o deputado Donald. Eles são 2 personagens completamente importantes para a história e eles vão estar presentes até o final do livro, independente do ano, independente do século. Então isso já é uma leve dica do que vai acontecer daqui pra frente. Uma coisa muito interessante é que o senador Turman, ele talvez seja um dos que deram início a toda essa revolução, esse início de tudo e ajudaram a criar o Silo. E o deputado Donald também ajudou, porque o senador se aproveitou das habilidades de arquiteto do deputado Donald e o deputado Donald foi um dos criadores do Silo, da estrutura do Silo em si, mas com várias outras pessoas. Enfim, Ordem se passa vários anos antes do Silo. Se passa no ano de 2049, então é como o mundo era antes, o mundo tá normal, tá tudo super de boa e há guerras no mundo, há guerras acontecendo, então há um grande perigo acontecendo por aí e o senador e as pessoas estão preocupadas com o que vai acontecer. Então eles criam essas estruturas e como você acaba lendo no final do Silo, você descobre que não existe um Silo em si, existem vários outros Silos, existem mais de 20 Silos. Você se surpreende com esse plot twist que acontece no final e você fica tipo maluco do que aconteceu. Meu Deus, como pode ter acontecido isso, cara, como pode existir isso? Então eles criam todas essas estruturas com um objetivo que você vai descobrir ao longo do livro. E a história vai contando e vai contando a cada 10 anos, a cada 100 anos. Então você descobre por algum motivo que as pessoas podem viver por mais de 100 anos e elas acabam acompanhando isso e serem obrigadas a verem a sua família e verem seus amigos morrerem, tudo pra ficar mantendo a ordem, tudo pra cuidar de todos os Silos, porque essas pessoas, essa história se passa no Silo 1, o Silo que comanda todos os outros Silos, o Silo que mantém a ordem. E o livro te passa vários outros personagens, seja no Silo 18, seja no Silo 17, seja no Silo 1, e é repleto de personagens completamente interessantes que são perfeitamente encaixados, são perfeitamente ligados uns aos outros, que no final do livro você descobre uma coisa maravilhosa, uma coisa tipo muito louca, e você como no primeiro Silo você acaba encaixando cada coisinha, cada acontecimento, cada personagem em si. A Juliette e os personagens do livro 1 é apresentado no livro 2 por um breve momento assim, porque essa história de ordem vai chegando e vai indo até chegar a ordem. Uma coisa muito interessante é que o Silo, eles passam em 2049, o livro em si, ele começa em 2049 e vai terminar em 2345. E uma coisa muito louca é que, tipo, alguns personagens
sobrevivem até o final. Esse livro também, mais do que o primeiro, é cheio de plot twist, coisas que você não espera, que vai acontecer. Cada capítulo é terminado, é finalizado com uma coisa surpreendente que te faz querer ler o próximo capítulo loucamente assim. E ele é alternado entre presente, passado, estilo 17, estilo 18, estilo 1. A única coisa que talvez seja um ponto negativo, que eu não acho ainda que seja um ponto negativo, é os detalhes que o autor dá demais, mas que são detalhes que são obrigatórios pra mim, na minha opinião, que são necessários para o entendimento de tudo, para que no final você ligue e você entenda tudo que o autor passou ao longo desses livros. Esses livros são perfeitamente escritos, a escrita do autor é perfeitamente... Bom, eu não sei mais o que falar, então eu vou parar por aqui mesmo. Essa foi a história de Ordem. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês leiam. Qualquer dúvida é só perguntar ali embaixo, que talvez tenha ficado meio confusa essa resenha, não sei. Espero também que vocês tenham gostado das duas resenhas juntas. Eu espero que vocês tenham gostado mais dessas duas resenhas juntas do que só fazer resenha de Ordem. Foi nisso que eu pensei, pra não ficar tão confuso assim, pra não ficar tão perdido, e pra vocês já ficarem por dentro da série toda em si. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desses dois livros, dessas duas resenhas. Espero que vocês leiam e não deixem de dar a curtida ali embaixo, de dar aquele joinha maroto pra gente continuar dominando o mundo. Então dê joinha ali embaixo agora. Não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, não deixe de compartilhar com seus amigos e também não deixe de assistir os outros vídeos que estão aqui do lado, os vídeos anteriores. É só clicar nas miniaturas que você vai ser direcionado diretamente para esse vídeo. Eu acho que é isso, né, pessoal? Muitos beijos, muitos abraços e a gente se vê. Tchau!